paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez, estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, que cura, que liberta e leva o homem para o céu. O texto fica na primeira carta de Paulo a Timóteo, é uma carta pastoral, onde Paulo orienta o seu filho Timóteo acerca de algumas práticas, acerca do Salvador, acerca das promessas do Evangelho e do nosso compromisso. Nós, como servos e servas do Senhor, como nós devemos nos proceder diante desta sociedade, diante de Deus e diante dos homens, na verdade. E Paulo escrevendo aqui na primeira carta, no capítulo 1, a partir do versículo 5, Paulo, a partir do versículo número 15, capítulo 1, Paulo começa dizendo assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo, ele foi um grande perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo era judeu, ele estudou nas escolas de Gamaliel, era um fariseu, era um camarada altamente estudado, né? Altamente capacitado, fazia parte do Sinédrio, ou melhor, ele era uma autoridade intelectual, uma autoridade também religiosa. Ele era altamente zeloso com aquilo que ele cria. Porém, Paulo, ele estava enganado, assim como muitos dos fariseus. Os fariseus, eles tinham uma ideia de que santidade, né, se buscava através de práticas, né, de comportamentos. Isso acabou gerando muita hipocrisia no meio do povo, né? Onde já se viu, por exemplo, alguém achar que é melhor do que a outra pessoa simplesmente por fazer parte de um sinédrio ou por ser religioso. Então esses tipos de comportamento aconteciam no meio dos fariseus, muita hipocrisia, bastante hipocrisia. E Paulo era um perseguidor, porque os cristãos, para Paulo, eram uma seita, era uma religião que estava surgindo ali, mas que, no entendimento dele, eles não eram de Deus, né? E eles mereciam a prisão e a morte. E Paulo perseguiu muito, mandou prender muitos cristãos. Paulo provavelmente mandou matar muitos cristãos. Paulo provavelmente deve ter mandado decapitar muitos cristãos. Mas esse Paulo, um dia, ele pegou cartas para ir prender os crentes, né? E ele, quando ele estava no caminho de Damasco, né? E ele foi lá com a sua carta para prender os cristãos, ele teve um encontro com Jesus. E Jesus perguntou para Paulo, Saulo, né? Era a coisa, Saulo, por que me persegues? Né? Aí Paulo logo, né? O Saulo, nós conhecemos como Paulo, ele logo identificou: Senhor, eis-me aqui. Interessante. Por isso que o apóstolo Paulo chega no capítulo aqui de número 1 de 1 Timóteo, ele se identifica como o principal pecador. Porque Paulo sabe de onde que ele veio. Paulo sabe o que ele fez. Mas o tremendo, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus é tremenda. Por isso que lá, João escrevendo a sua epístola, ele vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não adianta, o problema não é o que você fez no passado. O problema é quem é você no presente. É como que está sendo o seu comportamento a partir do conhecimento das Escrituras, do conhecimento da Palavra de Deus.
Quando nós conhecemos a palavra de Deus ela muda o nosso caráter, muda o nosso comportamento, muda a nossa atitude. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, já na segunda carta, capítulo 2, versículo de número 15, ele vai dizer, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. É importante nós conhecermos esta verdade, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é que nos direciona, ela é que nos conduz. Tem muita gente ignorando a palavra de Deus, sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque a palavra, ela confronta o meu e o seu comportamento. Então as pessoas procuram justificar os seus comportamentos dizendo que Deus é amor, dizendo que Deus ama a todos, dizendo que Deus vai levar todo mundo para o céu. Se Deus fosse levar todo mundo para o céu, porque Deus é amor, então nós precisamos pegar aqui, essas escrituras, a palavra de Deus, e jogar no lixo. Porque a palavra de Deus, ela lá em Apocalipse, vai falar do inferno. Jesus, em Mateus, capítulo 24, ele vai falar de inferno. E por que Jesus falou de inferno? De inferno para aqueles que vivem de acordo com as suas paixões. Meu irmão, lá em Jeremias 17, vai dizer que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho os corações e aprovo os pensamentos para vos dar, para mim e para você, para vos dar, segundo o vosso proceder, segundo o fruto de vossas ações. O problema é que nós não aceitamos. Nós queremos adulterar, nós queremos mentir, nós queremos fazer malandragem, nós somos gananciosos, nós temos N comportamentos que desagradam a Deus, mas queremos justificá-los dizendo que Deus é amor e que Deus ama a todos. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 4, versículo de número 3, ele vai dizer assim, pois haverá tempo, Timóteo, em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Olha só interessante, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias doutrinas. É por isso que tem muita gente aí pregando um evangelho diferente daquele pregado por Cristo. Tem muita gente pregando um evangelho sem Cristo. Sabe quando que nós identificamos, meu irmão, minha irmã, quando o verdadeiro evangelho está sendo pregado? Sabe como que nós identificamos? Quando esse evangelho, esta palavra, está nos confrontando. Quando essa palavra está dizendo para mim e para você que nós precisamos mudar o nosso comportamento, que nós precisamos mudar a nossa atitude, que nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, que nós precisamos mortificar a nossa natureza. Porque o problema do homem é que ele quer sempre alimentar os seus desejos. E os nossos desejos vai sempre nos distanciar de Deus, meu irmão, minha irmã. Vai. Os seus desejos e os meus desejos vai sempre nos distanciar de Deus. A verdade é essa. O homem tem essa tendência a fazer aquilo que o agrade, mas não agrada a Deus. Porque fazer o que nos agrada é muito mais fácil. E o pior, as pessoas estão procurando liderança aí que estão pregando o cristianismo sem Cristo, pregando o evangelho que não confronta, pregando um evangelho que não diz que você é pecador e que você precisa mudar seu comportamento, a sua atitude, mas pregando o evangelho do oba-oba. O evangelho do tudo posso naquele que me fortalece. O evangelho de que Jesus ama a todos. Não. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo diz que nós precisamos mudar a nossa atitude.
O Evangelho de Jesus Cristo diz que nós precisamos mortificar os nossos desejos. Porque os nossos desejos, eles sempre vão confrontar os desejos de Deus. O nosso desejo vai sempre nos levar a um caminho diferente daquele que Jesus propôs para nós. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Cristo se não for por Cristo. E o que é ser seguidor de Cristo, meu irmão? Nós precisamos aprender isso. O que é ser cristão? Quando eu falo que eu sou cristão, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que eu vou viver integralmente a palavra de Deus. Eu vou viver integralmente esse evangelho. Eu não vou pegar uma parte só do evangelho e... não, isso aqui tá bom para mim, mas isso aqui não. Isso aqui é fundamentalista, isso aqui é preconceituoso, isso aqui não é bem assim, tem que reavaliar, tem que reinterpretar porque é outra cultura. Aí começa. É claro que existem regras para interpretação bíblicas, mas as práticas pecaminosas, elas são universais e atemporais. As práticas pecaminosas relacionadas de Gênesis e Apocalipse, elas são condenadas por Deus, são condenadas por Cristo, são condenadas pelas Sagradas Escrituras. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: foi pela misericórdia. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, ele vai dizer assim, ó, Romanos 7, eu acho que a partir do versículo número 15, ele vai dizer, ó, pois nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir. Pois o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas não faço eu, mas sim o pecado que habita em mim. Porque a nossa natureza, meu irmão, minha irmã, ele tem sempre tendência a fazer aquilo que desagrada a Deus. Olha só o que diz aqui, eu vou continuar lendo aqui o capítulo 4, o versículo de número 4. E se recusarão de dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. As pessoas estão se entregando a fábulas. Não, olha, esse aqui é o evangelho. É assim, é cada um pregando o evangelho que lhe convém. Né? Justamente para justificar os seus comportamentos pecaminosos. É interessante o que está acontecendo, o que vem acontecendo, principalmente nos dias de hoje. Um evangelho diferente daquele que Jesus... cada um buscando o seu evangelho. Aí parece um líder aí que se diz pastor e ele começa a pregar um evangelho para agradar determinados grupos. Aí vai outro, prega um outro evangelho para agradar o outro grupo. E assim começa, cada um pregando, sempre pensando no homem, nunca pensando em ser fiel às Sagradas Escrituras. É um evangelho antropocêntrico, é um evangelho voltado a satisfazer as vontades humanas. E o evangelho de Jesus Cristo, ele é confrontador. Jesus iniciou o seu evangelho dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus, ele confrontou os fariseus, confrontou os pecadores. E o nosso papel, através das Escrituras, é chamar a atenção das pessoas acerca daquilo que Jesus ensinou, acerca daquilo que os apóstolos ensinaram, acerca daquilo que Deus nos ensina através das Escrituras. No versículo 5, 2 Timóteo 4, tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Interessante que o apóstolo Paulo, quando ele finaliza o seu trabalho, ele diz no versículo 7 de 2 Timóteo capítulo 4, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Um homem perseguidor da igreja se tornou um dos principais apóstolos. Foi o apóstolo dos gentios. Foi o camarada, foi dos apóstolos, foi o que mais abriu igreja. Foi por conta do apóstolo Paulo que nós hoje conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo saiu da sua região, foi para a Europa e se espalhou por vários países o Evangelho de Jesus Cristo. Um homem
falho como eu e você, um homem pecador como eu e você, um homem cheio de defeitos, uma mulher cheia de defeitos como eu e você. Quando eu estou falando homem, eu estou falando no sentido mulher, ser humano. Então, uma pessoa que, meu irmão, minha irmã, que tinha os mesmos defeitos que eu e você. Os mesmos defeitos. Tiago, às vezes nós achamos que eu não sou digno, eu sou pecador. Não, o que Deus quer é arrependimento, é que você reconheça mesmo que você é pecador, para que Deus possa fazer uma obra na sua vida, para que Deus possa mudar o seu comportamento e a sua atitude, a sua maneira de perceber, de enxergar as coisas de Deus. Nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos compreender isso. O interessante é que Tiago, ele escrevendo na sua carta, ele vai dizer que Elias era um homem segundo as nossas paixões, Tiago vai dizer. Elias, o profeta Elias, aquele que foi transladado, aquele que foi levado por Deus. O profeta Elias era um homem segundo as nossas paixões. Orou e por 3 anos e 6 meses parou de chover na terra. Depois ele orou de novo e voltou a chover na terra. Um homem segundo as nossas paixões. Tinha os mesmos erros que eu e você. Davi, um homem segundo o coração de Deus, tinha os mesmos comportamentos que eu e você. Sabe qual era a diferença desses homens? Era que eram tementes a Deus. É que se prostravam diante de Deus. Reconhecia a sua natureza pecaminosa. Quando ele pecava, ele pedia perdão, pedia misericórdia, se prostrava diante do Senhor. Ele não ficava justificando o seu pecado, dizendo que Deus ama a todos, dizendo que Deus é amor, que não tem problema eu continuar assim, eu fazer isso, eu fazer assado. Não, não, não. Ele reconhecia o seu pecado e procurava mortificar esses seus desejos, esses seus comportamentos, para se aproximar mais de Deus. É isso que as Escrituras nos ensinam e é isso que nós precisamos fazer. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Faça isso. Comece a meditar na palavra de Deus. Comece a fazer perguntas à palavra de Deus. E você vai ver um milagre que vai acontecer na sua vida. Você vai começar a perceber quem é você e quem é esse Deus que nós servimos. Fiquem na paz e que Deus, na sua infinita misericórdia, continue nos abençoando. Em nome de Jesus.